Chegamos na lição de número 12 com o título A Promessa de Vida Abundante, ou seja, você estar satisfeito, estar alegre. O apóstolo Paulo disse com muita propriedade, ele disse assim: aprendi a contentar-me com o que tenho. Veja bem, não é a pessoa dizer: pastor, eu posso comprar um carro melhor? Claro. Eu posso comprar uma casa melhor? Sim. Eu posso prosperar? Com certeza. Mas só que a pessoa tem que entender que ele já é próspero. A pessoa tem que entender que ele tem que estar satisfeito, ele tem que estar alegre, porque isso significa gratidão ao Senhor Jesus. São João capítulo 10, versículo 9 e 10, é o texto áureo dizendo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então Jesus está dizendo: eu trago vida, mas não é uma simples vida, porque vida você já tem. Agora Jesus traz o que? Vida com abundância, ou seja, plenitude, é estar satisfeito, é estar alegre. Verdade prática, o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Então o Senhor Jesus, somente através de Jesus é que nós podemos estar plenos, podemos estar satisfeitos. Leitura bíblica em classe se encontra em São João capítulo 10, versículo 7 ao versículo de número 18. Nós vamos agora também para a nossa introdução. Então, quando alguém se sentir, para baixo, derrotado, tem sempre que lembrar disso. Em Jesus nós temos essa vida plena, nós temos essa satisfação. A introdução está dizendo: nessa lição estudaremos a promessa da vida abundante, prometida pelo Senhor Jesus, conforme João capítulo 10. A vida com Cristo se contrasta diretamente com a vida sem Ele. Então, a vida sem Jesus, a pessoa nunca vai achar plenitude, nunca vai estar satisfeito. Quantas pessoas nós vimos, nos relatos de pessoas que saíram da pobreza para uma riqueza muito grande e depois ficaram numa angústia, numa depressão. Por quê? Porque viram que havia muito dinheiro, esse dinheiro poderia comprar qualquer coisa que elas precisassem, mas no entanto lhes faltava algo, e sempre vai faltar, porque só Jesus pode preencher o homem por completo. Quando estamos em Cristo, tudo o que ansiamos e desejamos tem outros fundamentos. A vida abundante em Cristo preenche lacunas que até então nem imaginávamos que poderiam ser preenchidas. Por isso a vida abundante é uma promessa que começa e termina em Jesus, pois só mediante um relacionamento pessoal com Ele é possível desfrutar dessa plenitude e desta bênção. Na primeira parte aqui da nossa lição, Jesus, a fonte de vida abundante. No item 1, a fonte de verdadeira vida. Então o Evangelho de São João, no capítulo 10, apresenta Jesus como o bom pastor. Esse pastor se relaciona com as suas ovelhas, as protege, se dirigindo à frente delas no caminho para livrá-las do perigo. Além dessa imagem de bom pastor, João capítulo 10 também nos apresenta Jesus como a porta das ovelhas. Essa porta simboliza o caminho da salvação espiritual. Então Jesus, ele não é somente o bom pastor, ele é a porta das ovelhas, ou seja, ele é a solução, ele é a direção. Quantas vezes a pessoa está oprimida, a pessoa está sem direção, a pessoa está sem... está com aquele vazio, Muitas pessoas hoje costumam se dizer uma frase que antigamente não existia, mas uma frase dizendo o seguinte: uma crise existencial. Então essa crise existencial, ela está dentro do ser humano desde o princípio, mas hoje é que foi dado este nome. Por quê? Porque vai se trazendo angústias, vai se acumulando. O próprio apóstolo Pedro diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então o próprio apóstolo Pedro, ele dá essa dica para nós. Por isso o nosso Senhor Jesus aparece nesse texto como a fonte da verdadeira vida. Quando o encontramos, podemos viver de verdade fazendo o bem para a glória de Deus. No item 2, a fonte de vida abundante. No item 2 agora, nos versículos 8 a 10, de João, que está aqui na nossa leitura bíblica em classe, onde Jesus está dizendo,
Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. Então é a garantia que Jesus está dando a cada um de nós. Só Ele pode dar essa garantia. Então nosso Senhor faz um contraste. Faz um contraste entre ele que é a porta, né, e os outros que vieram antes dele, identificados como ladrões e salteadores, que apenas trazem roubo, morte e destruição. Nosso Senhor, pelo contrário, veio trazer vida no lugar da morte. Só Ele tem esse poder. Aqui podemos fazer um contraste entre o agir de Deus e o agir de Satanás e seus demônios. Por quê? Porque o diabo, nosso adversário, ele busca destruir a vida, destruir famílias, destruir lares, ele busca tirar a dignidade das pessoas, enquanto que o nosso Senhor Jesus, só Ele pode perdoar os nossos pecados. Ele nos ama de verdade, Ele nos salva, Ele nos perdoa, Ele apaga os nossos pecados e Ele nos traz o que? Essa dignidade de viver na sua presença, essa dignidade, né, de buscarmos a sua face, sentirmos a tua graça, porque o nosso Cristo, ele é verdadeiro, enquanto que o inimigo das nossas almas, ele só traz destruição. Então você vê que o que o mundo promete? O mundo é ilusório. Você olha a internet, você olha o Facebook, parece que a pessoa está ali tão feliz. Quando a pessoa acaba de postar aquela foto, a pessoa está na sua vida frustrada, vazia, e outros achando que a pessoa encontrou alguma paz mediante algo que ela tenha comprado. Jamais, porque o próprio Jesus disse, né, que isso é algo que somente Ele pode dar e é de graça, porque Ele morreu por nós, Ele nos dá a salvação, não há nada que nós possamos fazer, e essa salvação é plena e satisfatória. No item 3 aqui é a fonte de amor. Então no versículo 11, o Senhor Jesus menciona novamente a imagem do bom pastor. Então no versículo 11, novamente, ele coloca essa imagem do bom pastor, dizendo: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Ele diz mais, ele diz que além de proteger e cuidar, ele conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem a sua voz. Você pode notar que as pessoas que trabalham com este animal, que é a ovelha é um animal muito dócil, muito frágil, e a ovelha também, ela precisa ser cuidada em todos os aspectos. Se a ovelha estiver num riacho para beber água e aquele riacho tiver algumas pedras onde as águas passam e forma ali um certo barulho, as ovelhas têm medo de chegar naquele riacho. Por quê? Por causa daquele barulho. Então o pastor tem que levar elas a águas tranquilas, como diz o Salmo 23, ele nos leva a águas tranquilas. Por quê? Porque como nós somos como ovelhas, qualquer coisa pode nos apavorar, qualquer coisa pode nos causar medo, qualquer coisa pode nos causar pânico, né? Hoje a síndrome do pânico, hoje o medo, né, está abrangente nos corações. O Brasil é um país que não está em guerra, nunca esteve em guerra, assim, já esteve em guerra, mas muitos anos atrás. Então já há várias décadas e séculos que o Brasil não tem uma guerra. No entanto, mais de 18 milhões de pessoas no Brasil sofrem de algum problema relacionado à ansiedade, relacionado a transtornos de ansiedade, a transtornos emocionais. Por que isso? Mais de 18 milhões de pessoas. Porque na verdade o país está em paz, mas não é a paz que o Senhor Jesus pode dar. Só Ele pode dar essa paz sobre os nossos corações. Nosso Senhor afirma que da mesma forma que Ele é conhecido do Pai, conhece profundamente as suas ovelhas, entregou a sua vida por elas. Por isso ninguém pode tirar as suas ovelhas das suas mãos. Veja bem, ninguém pode tirar as ovelhas de Jesus das mãos de Jesus. Se você disser assim: pastor, o fulano afastou, o ciclano se distanciou, talvez você que esteja ouvindo essa palavra esteja distanciado, afastado. Veja bem, ninguém pode tirar a ovelha das mãos de Jesus, que é o bom pastor, mas a ovelha, por desobediência, ela pode fugir da mão do pastor. Então há ovelhas que se perdem. Nós temos um relato na Bíblia Sagrada da ovelha perdida. O que aquele pastor fez? Ele deixou 99 ali seguras e foi buscar aquela uma ovelha, encontrou ela o quê? Encontrou ela em decadência e trouxe para o apóstolo
aprisco. Então, quantas vezes nós somos ovelhas que estamos perdidas, que estamos em decadência e precisamos deixar que o Senhor Jesus nos ache novamente e nos traga novamente para a sua presença. Então, não podemos sair das mãos de Jesus. A relação com suas ovelhas é baseada no amor e pode ser testemunhada no relacionamento de nosso Senhor com a Santíssima Trindade. Então, o próprio relacionamento do Senhor Jesus, né, com a Santíssima Trindade, ali a Santíssima Trindade, então, o relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo sempre foi harmonioso durante toda a eternidade. Os teólogos costumam chamar de eternidade passada, quando Deus ainda não havia criado nada, sempre existiu o que? A eternidade. Então chamamos de eternidade passada. Depois Deus cria todas as coisas, é chamada agora de eternidade presente. E depois no futuro haverá um novo céu, nova terra, e as pessoas vão passar, as pessoas que não estiver escrito no livro da vida, que não creem no Senhor Jesus Cristo, passando a eternidade na perdição eterna. Essa é chamada de eternidade futura. Então os teólogos dividem em 3 eternidades para que as pessoas possam melhor compreender. Mas essa harmonia entre a Trindade sempre houve, sempre haverá. Então o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz no versículo 15, né? Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Depois no versículo 17 ele diz, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Então ele está falando o quê? Do amor que o Pai tem por ele, do amor que ele tem pelo Pai. Tem certo versículo também ali, em São João 17,5, ele diz assim, glorifica-me, Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tínhamos antes que o mundo existisse. Então, antes que o mundo existisse, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre tiveram uma convivência harmoniosa, um exemplo para cada um de nós, né? Porque o próprio Jesus disse que se nós tivermos unidade, Jesus disse assim, nisto conhecerão que sois meus discípulos, vocês amarem uns aos outros como eu vos amei, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Como é que a pessoa vai conhecer que nós somos discípulos de Jesus? É porque opera milagres? Não. Porque opera maravilhas? Não. É porque tem unidade, porque tem união. Aí Jesus está no meio. Parte 2, a vida abundante. No item 1, o conceito de vida abundante. Mediante o relacionamento que estabelecemos com Deus por meio de Jesus, o nosso pastor, podemos comentar a respeito do que significa a vida abundante, mencionada pelo nosso Senhor em João capítulo 10, versículo 10, sabendo que o ser humano tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. Podemos afirmar que a vida abundante prometida pelo nosso Senhor preenche todas as esferas da nossa vida, tanto na área física, no corpo, na alma e no espírito. Trata-se de uma nova vida integral em Cristo, em que tudo se faz novo. Então Jesus, ele cuida de todos os detalhes da nossa vida, ele conhece os detalhes da nossa vida, ele conhece os detalhes do ser humano. Ele nasceu da jovem Maria, ele experimentou, né, o que é ser um ser humano. Então ele, estando aqui na terra, ele era 100% homem, continuava sendo 100% Deus, mas o apóstolo Paulo explica dizendo assim, ó, sendo em forma de Deus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Jesus não usou a sua deidade, ele venceu como homem. Jesus não usou a sua divindade em nada. O que ele fez? Ele venceu como homem, mas um homem cheio do Espírito Santo. 2 Coríntios 5,17, com o versículo vamos decorar. Diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então ele nos enche da sua graça, nos enche do seu Espírito Santo. No item 2, a vida abundante também influencia a família. No episódio bíblico da ocasião da libertação de Paulo e Silas da prisão, quando eles estavam lá presos, né, e haviam sido açoitados, chicoteados, estavam ali presos e cantando. De repente houve um terremoto naquele cárcere, todas as prisões ali se abrem, o carcereiro fica desesperado, está em Atos dos Apóstolos capítulo 16, ele fica desesperado, ele vai se matar porque pensou que todos os prisioneiros tinham fugido. Paulo impede que ele faça aquela bobagem, diz para ele que ninguém fugiu, e aquele homem fica então atônito com tudo aquilo, leva Paulo e Silas para sua casa, alimenta eles, e aquele homem então pergunta a Paulo como que ele deve fazer, e o apóstolo Paulo então responde para ele o seguinte, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A salvação em Cristo não se aplica apenas ao carcereiro, não se aplicou apenas ao carcereiro, mas de maneira abrangente a toda a sua casa, e não se resumia
não se resumiria apenas ao livramento físico, né, da punição do Estado, porque a corte romana, no caso, se algum preso fugisse, ele deveria morrer, mas ali o Senhor livrou ele não apenas dele morrer, mas deu que vida para ele, deu salvação. Muitas vezes a pessoa quer a cura, a pessoa quer um livramento, mas a pessoa esquece da salvação, que é o principal. Por quê? Porque não querem compromisso com Deus. Deus exige um compromisso com Ele. Deus não nos divide com o mundo de forma alguma. Amém? A bênção é para você e para toda a sua família. No item 3 aqui, diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Quando passamos a ter um relacionamento pleno com Cristo, então quando nós passamos, né, ter esse relacionamento pleno com o nosso Senhor Jesus Cristo, quando passamos a desfrutar dessas bênçãos plenas, porque o nosso Deus, a bênção que Ele tem, ela é plena. A bênção que Ele tem, ela é completa. Chama-se completude, né? Essa palavra completude, ou seja, estar satisfeito. Às vezes a pessoa, mesmo quando você vê aqueles meninos brincando antigamente, aí um menino tá com aquele carrinho mais sofisticado, mais caro, o outro menino tá com carrinho pobrezinho, mas aquele menino começa a brincar com aquele carrinho pobrezinho, mas ele fica na alegria, aí o outro tá com aquele carrinho melhor, fala, não, eu quero aquele ali. Por quê? Porque na verdade o menino está pleno, está satisfeito. Então nós precisamos estar plenos, precisamos estar satisfeitos em nosso Deus e assim alcançar as bênçãos. Então nós devemos precisamos o que? Desenvolver essa vida abundante. Precisamos desfrutar dessa vida abundante, dessas bênçãos do Senhor Jesus, porque ela está prometida, está à nossa disposição. Então nós precisamos o que? Colocar em prática, buscar através de oração, através de um relacionamento pessoal com o nosso Deus, a paz em Deus e a tranquilidade nas decisões. Então essa vida abundante vai trazer o que? Tranquilidade nas decisões. Espera aí, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita. Faça igual Abraão. Abraão falou para o seu sobrinho Ló, os pastores, nossos funcionários estão tendo dificuldades. Então escolha, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então o sobrinho Ló, sem entendimento, sem sabedoria, olhou as campinas do Jordão e disse, vou para cá que é melhor. Na verdade foi pior para ele, mas Abraão teve tranquilidade. Ou seja, aonde eu for, Abraão entendendo no seu coração, na sua mente, aonde eu for, Deus estará comigo e vai me proteger. E é assim que Deus faz para conosco. Então o que ele faz? Então a realidade prometida pelas Escrituras para quem tem uma vida abundante, qual é essa realidade? É a prática do amor, é a vida em unidade, o cultivo da esperança, a perseverança na paciência. Tudo isso são bênçãos de uma vida abundante em Cristo Jesus, que contrasta com a vida vazia que nós tínhamos outrora. Nós tínhamos essa vida vazia outrora, nós não tínhamos certeza de nada, né? Não tínhamos certeza de nada, e hoje nós temos certeza, temos convicção, e temos essa paz de Deus sobre a nossa vida e sobre o nosso coração. Na parte 3 e última, o que identifica a vida? O que identifica a vida abundante? O que alguém pode olhar para nós e falar assim, a vida abundante naquela pessoa? O que identifica isso? São 3 coisas, ou seja, a alegria do Senhor, a gratidão por tudo, a pessoa é uma pessoa grata, e a vida no Espírito, que seja uma vida de oração. Então, a alegria do Senhor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo assim, ó, regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre, ou seja, alegrai-vos sempre. Ei, mas como é que alguém pode estar alegre sempre? É um bobo alegre? Parece bobo alegre mesmo, mas o que é? É a pessoa mesmo estando triste, mesmo estando com dificuldades, lá dentro do seu íntimo há uma alegria que não cessa, que é gerada pelo Espírito Santo. O próprio Jesus falou, ele mandou 70 discípulos fazer a obra, voltaram alegre dizendo, olha, os demônios são expulsos, e Jesus falou, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Ou seja, Jesus não se alegrou por Satanás ter desobedecido, não se alegrou por Satanás ter caído do céu, mas ele disse assim, alegrai-vos antes por ter os vossos nomes escritos no livro da vida. Então essa deve ser a nossa alegria constante. E no Antigo Testamento nós temos ali em Neemias 8:10 dizendo, a alegria do Senhor é a vossa força. Então logo a alegria faz parte da identidade de quem relaciona com Deus. Então quem relaciona com Deus, ele tem essa alegria
plena em sua vida, essa alegria constante em sua vida. E a própria Bíblia diz isso aqui no Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Que está escrito aqui, ó, gozo, alegria. Então essa alegria também é o que? É o fruto do Espírito Santo. Lembrando que o fruto do Espírito Santo, ele é um só, viu? É como se fosse uma laranja, né, com vários gomos, então tem ali as qualidades do fruto. E uma das qualidades é essa alegria. E o próprio Provérbios diz que a alegria, ela é um bom remédio. Hoje também a ciência, quando já que avançou tanto, né, vai confirmando muitas coisas que já estão aqui na Bíblia. Uma delas é essa, que essa pessoa fica triste demais, existem as doenças psicossomáticas, que são doenças da alma. E se a pessoa é uma pessoa alegre, positiva, ela vence mais fácil as enfermidades. No item 2, gratidão por tudo. A gratidão é uma virtude cristã que revela humildade e ao mesmo tempo dependência total de Deus. Então, na vida abundante, no lugar de murmurar ou reclamar das coisas, aprendemos a dar graças por tudo que Deus tem feito por nós. Então a própria Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então em tudo dai graça, ou seja, em tudo seja agradecido, em tudo tenha o teu coração agradecido. Mas por quê, pastor? Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. No item 3 agora, vida no Espírito, vida de oração. Na vida abundante, o Espírito Santo preenche o crente. A Bíblia diz que para viver no Espírito devemos estar inclinados às coisas do Espírito. Então é preciso ser cheio do Espírito e andar nele e termos vida plena. Jamais podemos extinguir o Espírito. Um elemento indispensável para quem vive no Espírito é o cultivo de uma vida de oração. Então a Bíblia fala, orai sem cessar. Então a Bíblia fala orai sem cessar. E a Bíblia também diz aqui em Tessalonicenses 5, versículo 19, não extingais o Espírito. Então nós temos que dar liberdade para que o Espírito Santo continue trazendo o que? Entendimento em nossa vida e continue nos conduzindo. E também a Bíblia fala, orai sem cessar. São versículos curtos, direto e muito fácil de se entender. E também a Bíblia fala, perseverar em oração, velando nela com ações de graça, perseverando em agradecimento a Deus, orando e sempre agradecendo. Então quando você ora, você tem que orar agradecido a Deus. Quando você clama, você tem que clamar confiante no Senhor Deus. E assim Deus vai completando todas as bênçãos sobre a nossa vida. Conclusão, o Senhor Jesus é a fonte da vida abundante, pois Ele mesmo nos prometeu. Essa promessa está disponível a cada crente que desenvolve um relacionamento pessoal com o nosso Senhor. Nesse relacionamento, a nossa família é abençoada. Podemos desfrutar de copiosas bênçãos, além de andarmos em alegria e gratidão em espírito. A vida abundante em Cristo é a nova vida que Ele prometeu para os que creem nele como Salvador e Senhor, que é o nosso caso. Nós cremos nele como único e suficiente Salvador. Amém? Vamos para as perguntas. Número 1. Como João capítulo 10 apresenta o Senhor Jesus? Apresenta o Senhor Jesus como bom pastor. Pergunta 2. Quem é a fonte da vida abundante? Sempre é, sempre será e é o Senhor Jesus Cristo, a nossa fonte da vida abundante. Pergunta 3. O que acontece quando passamos a ter um relacionamento pleno com Cristo? Passamos a desfrutar das copiosas bênçãos, a paz de Deus e a tranquilidade nas decisões, também a praticar o amor, a prática do amor, a vida em unidade, o cultivo da esperança, a perseverança na paciência. Pergunta 4, o que a virtude da alegria mostra? Essa virtude mostra que estamos bem, em paz e cheios de vigor, né, através do Espírito Santo. Pergunta 5, de acordo com a lição, o que a virtude da gratidão revela? Ela revela humildade e ao mesmo tempo dependência de Deus acerca de tudo o que acontece em nossas vidas. Então nós temos que ser dependentes de Deus em tudo, até uma decisão simples que você já está acostumada a tomar sempre, que era corriqueira. Faça uma oração antes, diga, Senhor, está nas tuas mãos, está aqui a minha decisão, deixa Deus conduzir a tua vida, amém? Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.